Bem abençoados, graça e paz. Estou aqui para dar continuidade no vídeo. Tive um probleminha na gravação. Tive que dividir o vídeo em duas partes. Mas eu quero aqui dar continuidade no tema que é: se o pecado está morto, então não existe pecado, né? E eu quero dar continuidade onde eu parei. Eu parei aqui em Romanos 10:4, né, no primeiro vídeo. Agora vou dar continuidade no segundo vídeo nesse entendimento, aonde eu estava explicando sobre o pecado, que o pecado que é apresentado na tua vida dentro do sistema religioso não tem nada a ver com este pecado aqui, né? O tema é este aí. Vou apresentar para você, que eu tive que voltar para dar continuidade no vídeo. Se o pecado está morto, então não existe pecado, certo? E aonde eu parei, eu vou continuar lá em Romanos capítulo 5. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Romanos capítulo 10, versículo 4, foi aonde eu parei. Quero ler contigo novamente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Né? Então, o fim da lei foi Cristo. Cristo, ele trouxe o fim do pecado. Acabou a lei, acabou o pecado. Não tem mais pecado. Porém, o sistema, ele te apresenta pecador. Por quê? Porque o sistema arrastou lá para dentro do sistema religioso o pecado, a lei. Eles trouxeram a lei. Lá tem batismo, eu expliquei no outro vídeo, lá tem batismo, lá tem ceia, que não é ceia, mas é Páscoa judaica, lá tem a ordenança do dízimo, né? Você tem que aceitar, você tem que buscar Cristo no monte. Cristo não está em você, ele está lá no monte. Você tem que participar das campanhas de libertação, você tem que participar da campanha da libertação para você ser perdoado, para que seja expulso o pecado da tua vida, né? Mas eu estou apresentando a vocês os textos bíblicos que foram ocultados. Ocultaram esses textos de você, de mim, de você, e nos fizeram pecador. Quando, ao contrário, Cristo, ele nos fez sem pecado. Não há pecado para nós, nós não temos pecado. O pecado, ele foi abolido. Cristo aboliu o pecado lá na cruz. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu dando continuidade no entendimento nessa segunda parte do vídeo, aonde eu vou continuar trazendo para você revelações que foi ocultada na tua vida e que está sendo ocultada na tua vida. E você vai decidir, depois de me ouvir, ou você concorda comigo, e eu vou ficar muito feliz se você concordar, e se você não concordar e quiser continuar aí no sistema do jeito que você está sendo enganado, manipulado, também não vou poder fazer nada. Mas eu estou aqui com um compromisso, e esse compromisso é de te mostrar as verdades. Verdade que eu descobri, e verdade que eu busquei, e verdade que me libertou. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Esta mensagem ela é pregada dentro do sistema, mas ninguém é liberto. Ninguém é liberto por ela. Por quê? É uma verdade manipulada. Manipularam ela na vida de vocês. Olha o que diz Romanos capítulo 8, do versículo 38 ao 39. Que diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O sistema te apresenta pecador. O sistema fala que o teu pecado está te afastando de Deus, está te separando de Deus, que você tem que buscar Deus, que você precisa se libertar.
Olha, é a campanha da libertação na sexta-feira. Vamos lá, eu te convido. Olha, é a campanha da busca do Espírito Santo na quarta. Vamos lá, eu te convido. É isso que é pregar dentro do sistema. Vai vir um pregador, vai vir um profeta, vai vir uma profetisa, vai vir um homem de Deus que revela até a identidade, que revela até o seu CPF. Vai lá, não perca essa oportunidade. É o grande dia de você, pecador, deixar de ser pecador. Porém, a pessoa vai, ouve as manipulações que eles chamam de evangelho e que não é evangelho. Ouve as pregações que eles chamam de ensino, mas não tem ensino nenhum. A pessoa vai, cai na manobra deles, aceita Jesus lá, mas não deixou de ser pecador. Aceitou, mas não deixou de ser pecador. Continua sendo pecador. Porque se ele chegar no outro dia e falar assim, e aí, pastor, aceitei Jesus ontem. Então quer dizer que ontem o meu pecado morreu. E hoje eu já sou uma nova criatura. O pastor fala, ainda não. Você precisa batizar, nós vamos te dar um ensino aqui, vamos te preparar para você batizar e depois do batismo, aí sim você é uma nova criatura. Cara, é uma manipulação na vida das pessoas. É um sistema sendo pregado no Brasil, em alguns países também, há 333 anos, por aí mais ou menos, que está aqui no Brasil esse sistema evangélico corrupto e manipulador, manipulando a vida das pessoas. O que eu vejo de gente que comenta minhas postagens, que é contra, que não aceita, que não concorda, não é poucas. Por quê? A mente está cauterizada. Mas esta missão passada para nós do Evangelho da Graça é de continuar. E nós não vamos parar. Por quê? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá te separar do amor de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 9 diz assim, ó: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Ele não está num processo de tirar a iniquidade da terra. A iniquidade da terra, ele tirou num só dia. Que iniquidade era esta? Era a transgressão da lei. Que iniquidade era essa? Era a lei de Moisés. Que iniquidade era esta? Era o pecado da transgressão da lei. Era aquilo que nos afastava, que afastava os judeus de Deus. Então ele num só dia, em um só dia, ele disse que ele tiraria. E ele tirou. E diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E esta iniquidade ela foi tirada quando? Quando Cristo foi levado à cruz. E quando Cristo abre os 2 braços lá na cruz. E ele dá as suas últimas palavras dizendo, tetelestai. Está pronto. Está consumado. Naquele momento, a iniquidade, o pecado, a lei de Moisés foi destruído, meu amado. Não tem mais pecado para a tua vida. Não tem mais pecado para a minha vida. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 25. Mais uma mensagem do apóstolo Paulo aos gentios. O qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Como é que eu tenho que te apresentar, pecador? Que você tem que batizar, você tem que descer nas águas, você tem que obedecer às ordenanças, os mandamentos, para que você não seja mais pecador, para que você deixe de ser pecador. Olha, presta atenção, no qual, por nossos pecados, pelo meu pecado, pelos seus pecados, não estou dizendo assim, em referência, nós estou falando, lógico que o apóstolo Paulo ele escreveu aos romanos, e por causa da lei,
quando a lei de Moisés ainda existia, querendo ou não, nós, os gentios que não tínhamos pecado, nós também era prejudicial. Nós também éramos prejudicados por causa dessa lei. E Paulo escreve, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou, irmão, para a minha e para a sua justificação. Nós não temos que estar nos justificando, se sacrificando, lutando, matando um leão por dia. Você está entendendo? Isso que apresentaram a vocês aí dentro da igreja, dentro do sistema religioso, é uma manipulação para a tua vida. Porque os pastores, irmãos, eles não pregam o evangelho. Eles não pregam as cartas do apóstolo Paulo. Os pastores, eles não pregam o evangelho da graça. Eles não pregam o verdadeiro evangelho. Porque se eles pregar o verdadeiro evangelho, você sai de dentro da igreja deles, a igreja deles vai esvaziar, e ao esvaziar a igreja, as pessoas deixar de ir, não vai entrar mais dinheiro lá. Os dízimos que é para pagar o aluguel, eles dizem. O dízimo que é para pagar as contas da igreja, eles dizem isso. Enquanto eles estão andando de carrões, BMWs, Hilux, e você que é dizimista, batendo pedal para ir trabalhar. E você que é dizimista, pegando ônibus lotados para ir para o seu serviço. Ganhar o dinheiro do teu suor e você tirar 10% do que você ganha e entregar para eles. Por isso que eles não pregam essa verdade para vocês. Nossa, irmão, eu falo mesmo. Não peguei pesado não, essa é a verdade, falo mesmo, essa é a verdade. Concordam ou não concordam comigo, esta é a verdade. Eles não pregam esta verdade para vocês. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O pastor fala que não, que você tem que permanecer lá. O padre fala que não, que você tem que estar na Eucaristia, que você tem que estar nas missas, que você tem que fazer as procissões, fazer isso, fazer os sacrifícios. O pastor fala que você tem que jejuar, o pastor fala que você tem que subir o monte, buscar Deus no monte, participar das campanhas, campanha de libertação, campanha da prosperidade. Você está entendendo? Uma manipulação religiosa, um alçapão, uma arapuca armada para manter as pessoas presas lá dentro. Enquanto o Evangelho já te apresenta livre, sem pecado, sem condenação e sem injustiça para a tua vida. Você já é justificado porque Ele te justificou com a ressurreição dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas as suas feridas fostes sarados. O que nós temos que fazer ainda? Eu preciso fazer mais o quê? Você precisa fazer mais o quê? Me responde. Cristo já fez tudo. Eles estão aí pregando. Eles estão aí dizendo que está fazendo a obra. Que você precisa dizimar porque é a obra de Deus. Está fazendo a obra de Deus. Que obra que vocês estão fazendo? Que obra que esse sistema está fazendo? Ele já fez toda a obra. Cristo já fez tudo por mim e por você. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ora, levou ou não levou? O sistema fala que não, os pastores falam que não. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas as feridas foste sarado. Cara, mas me dá uma coisa. Porque eu li essas mensagens anos e anos a fios. Eu ensinei, eu enganei as pessoas também. Mas me dá uma coisa de mim mesmo. Mas é como se diz, né? Tem um ditado que diz, né? É bíblico. Mas usam mais como ditado, né? Para tudo tem a sua hora. Para tudo tem o seu tempo. Então,
para mim o tempo chegou. E está chegando para você também. Abre os teus olhos, a tua mente. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 27, 28 diz assim, olha, o escritor aos hebreus, o escritor aos judeus. É uma mensagem para judeu aqui também, tá? Isso aqui não é uma mensagem para gentios. Ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Atribuam este livro aqui ao apóstolo Paulo. Eu não sei se foi ele que escreveu, então o apóstolo Paulo está escrevendo para os judeus, não é para nós gentios. Então, se foi o apóstolo Paulo, ele deu uma pausa aos gentios e voltou um pouco a atenção para os judeus e escreveu este livro dos hebreus aos hebreus. Tá certo? Mas vejamos o que está escrito aqui. Capítulo 9, do versículo 26, 27 e 28, que diz assim, ó. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui o escritor aos hebreus já estava dando uma orientação, dando uma menção sobre o fim dos tempos, os últimos dias, a consumação dos séculos. E essa consumação dos séculos aqui, quando a gente fala do ano 70 DC, que é antes da primeira era cristã, nos questiona. Quando nós falamos que Jesus já voltou, ele já veio. Ele veio em 70 DC, entre 66 até 70, da primeira era cristã. Mas eles nos questionam. Mas aqui o escritor aos hebreus, ele já está dando um sinal. Ele já está dizendo, ó, de outra maneira necessária ali fora padecer muitas das vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, olha só, mas agora, quando o escritor dos hebreus escreveu há 20 séculos atrás. Este agora aqui, o sistema lê para você dentro da igreja falando que é hoje. Mas este agora aqui, o escritor aqui, esse livro foi escrito há 20 séculos atrás, tá? Mas agora, na consumação dos séculos. Agora, na consumação dos séculos. Então, o fim já estava chegando, já estava naqueles dias. Já era os últimos dias. Lá no tempo deles. Na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se manifestou para aniquilar o pecado no sacrifício de si mesmo. Versículo 28. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então Cristo, ele de uma vez, ele aniquilou o pecado. Não existe mais pecado. Não tem pecado. Esses pecados que eu estou vos apresentando, não é esse pecado que apresentam vocês aí. Chamam de pecador. Usam essas mensagens aqui. Ah, a Bíblia está falando do pecado. Ah, a Bíblia falou, é pecado. Ah, está escrito na Bíblia agora que é pecado. Mas que pecado? Qual pecado? Pecado de beber cachaça, de fumar, de enganar, de prostituir, de adulterar. Pecado de mentir. Que pecado? Né? Porque isso aí não é pecado. Isso é obra da carne. Eu vou te apresentar daqui a pouco. Porque o pecado aqui era transgressão de lei. Era a transgressão da lei de Moisés. E ele se manifestou por uma vez só, para uma vez só, como os homens é ordenado a morrer uma só vez, ele também morreu de uma vez só, para aniquilar o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? O sistema diz que não, porque você ainda é apresentado como pecador dentro da sua igreja. Hebreus capítulo 9, no versículo 28. Vamos entender. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para sempre, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. De uma vez para sempre. Para sempre é para sempre, ou para sempre vai se arrastando? Foi lá na primeira era cristã, há 20 séculos atrás, e estamos nos dias de hoje, é para sempre, nada acontece, você ainda é pecador, você é apresentado pecador, miserável,
você é o verme do carrapato. É isso que você é apresentado aí no sistema. E ele se apresentou de uma vez só para sempre, para levar. Você entendeu? Que evangelho é esse que é te ensinado, que é pregado, que é essa manipulação, essa manobra religiosa aí dentro do seu sistema religioso? Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para sempre, amado. Para sempre, para sempre, para sempre. Para levar os pecados de muitos. Muitos quem? Muitos que transgrediam a lei. Para levar os pecados de muitos. Muitos quem? Muitos dos judeus que transgrediam a lei de Moisés. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aparecerá uma segunda vez sem pecado. Ele apareceu do ano 66 até 70 DC. Sem pecado. Entendeu? Ele apareceu para a salvação. Não vai aparecer novamente. Ele já voltou. Jesus já veio. Você está dentro da igreja, nós estamos ensinando, trazendo os estudos, falando que Cristo não volta mais, Cristo já voltou, e você está dentro do sistema esperando Jesus voltar para você ser salvo. E ele já voltou. Ele aparecerá uma segunda vez, e essa segunda vez ele já apareceu, ele já veio. No período do ano 66 até 70 DC. Foi a vinda de Cristo. Isso não volta mais. Certo? Hebreus capítulo 10, versículo 16, 17 e 18. Olha o que diz o escritor aos Hebreus mais uma vez. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Quais dias? Da segunda vinda. Depois da parúzia. Depois da grande tribulação. Depois da vinda de Cristo. Mas vocês estão esperando isso acontecer. Não vai acontecer, já aconteceu, ele já veio. Então, depois daqueles dias, lá do passado, que nós já estamos há 20 séculos depois daqueles dias, nós já estamos há 20 séculos daqueles dias, olha o que tem para a nossa vida. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais me lembrarei. Mas o pastor faz questão, os pastores fazem questão de lembrar, de questionar, de dizer que você é pecador, que você é uma raça que precisa de arrependimentos. E ele está dizendo assim, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Preste atenção aqui. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação, batismo nas águas, sacrifícios, qualquer coisa que você fizer pelo pecado. Não há mais. Não tem mais. Você está entendendo? Foi ocultado ou não foi ocultado de você? Está ao contrário ou não está ao contrário do que te ensinam aí? Do que pregam para você? Cara, e vocês participam dentro de suas igrejas, escola bíblica dominical, eles fazem cultos de ensinos, agora ensinam o que eu não sei. Mas tem culto de ensino lá, está ensinando o que eu não sei, porque isso aqui você não conhecia. Aposto que você não conhecia. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Não há mais nada que possamos fazer pelo pecado. Oblação aqui é o lavar em águas. Oblação é o batismo nas águas. Oblação aqui era que os judeus eles tinham que se batizar, eles tinham que obedecer o batismo de João Batista lá nas águas. Cristo batizou porque ele era judeu e ele, como judeu, tinha que cumprir a palavra.
As escrituras tinham que se cumprir. Você está entendendo? Ah, mas tem que batizar porque Cristo batizou. Ah, ele batizou. Ele era judeu, tinha que cumprir a palavra. Mas agora não mais. Da cruz para cá, depois da morte de Cristo morte de Cristo não, que Cristo não morre, Cristo é Espírito. Quem morreu foi Jesus de Nazaré, o homem, o filho do homem, o filho de José e Maria. Então, da cruz para cá, depois da morte de Jesus de Nazaré e a ressurreição de Jesus, o Cristo, não tem mais pecado, não tem mais batismo. Fomos batizados com ele lá na cruz. Amém? Gálatas, aqui eu vou te apresentar o pecado das igrejas. O que as igrejas chamam de pecado e que não é pecado, é obras da carne. Matar, roubar, fumar, prostituir, adulterar, não é pecado, é obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21 diz assim, ó. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos gentios em Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas. Aí na igreja fala que é as obras do tranca-rua, do preto velho, da pomba gira, do enxucaveira, do satanás, do diabo, dos demônios. A Bíblia fala que é obras da carne. E eles falam que é pecado. Olha o que diz aqui, ó. Porque as obras da carne, abre a tua Bíblia que você não vai encontrar obras de demônios, obras de enxucaveira, de tranca-rua, de pomba gira, de preto velho. Você não vai encontrar obras de Satanás e nem de diabo. É obras da sua carne, é obras da minha carne. Olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, versículo 21, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca destas coisas, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas não é pecado. Não é pecado. Pecado era a transgressão da lei mosaica. Aqui é obras da carne. E o que acontece com as obras da carne? Você vai colher o que a sua carne plantar. Você prostituiu, adulterou, mentiu, enganou, roubou, assassinou, cometeu algum crime, você vai pagar pelo que você fez. Não é uma ação depois da morte. Não é uma ação que você tem que se arrepender e Deus te perdoar pelo que você fez. Não é isso. Você tem que pagar pelo que você fez. É a lei da semeadura. Isto aqui e é obras da carne. Não adianta querer colocar culpa em Satanás. Colocar culpa no diabo, nos demônios, na pomba gira. Cara, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem esses demônios lá. Eu não sei aonde foi que eles achou esses demônios. E outra coisa, esses demônios você só acha eles dentro das igrejas evangélicas. Nas pentecostais ainda mais. Né? Mas aqui fala que é obras da carne, não é pecado. Que não está falando de pecado. Obras da carne. E pelos quais não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas, tá? E o reino de Deus aqui não é o céu. O reino de Deus aqui não é de deixar de ir para o céu quem comete isso aqui. Ah, não vai para o céu. Não vai ser salvo. Não é isso. Deixar de herdar o reino de Deus aqui é viver mal nesta terra. Quem bebe, dirige bêbado, comete um acidente, mata alguém, quebra uma perna, quebra o braço, às vezes até morre. Isto é deixar de herdar o reino de Deus. Quem pratica tais coisas aqui vai viver mal nessa terra. Não vive bem, não tem paz, não tem alegria, não tem paz de espírito, não tem paz dentro do lar, não tem paz aonde vai, é inimigo de todos.
Então quem pratica tais coisas aqui, as obras da carne, vai cometer as obras da carne, praticar as vontades da carne, vai ficar fora do reino de Deus, porque o reino de Deus, diz Paulo, diz o próprio Jesus que o reino de Deus não é visível, não é comida, não é bebida, que o reino de Deus é paz no Espírito. O reino de Deus é ter paz, é viver em paz. Mas quem comete tais coisas aqui fica fora deste reino. Aqui, é aqui na terra. Nós já reinamos com Cristo em vida e em perfeita vitória. Mas quem comete tais coisas aqui fica fora deste reino. Não vive em paz. Amém? Não adianta correr para a igreja comigo. Não, homicídios, bebi demais. Amanhã eu vou para a igreja, vou pedir perdão, vou me arrepender. Não adianta. Você plantou, você vai colher. Não adianta pedir perdão para Deus. Ah, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra a casa do Senhor. Eu pequei contra o pastor. Pequei contra o irmão. Pequei contra a minha esposa. Pequei contra a minha família, meus filhos. Não adianta pedir perdão. É obras da carne. Está fora do reino. E se está fora do reino, vai pagar pelo que cometeu. Assassinou, matou alguém, vai ser preso. Você está entendendo? Bebeu cachaça, fumou, pode adquirir uma cirrose, uma doença. Fica fora do reino, que é paz, que é alegria, que é liberdade. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que nós fazemos nesta terra aqui, se fizer o bem, vai colher o bem. Se fizer o mal, vai colher o mal. Não adianta o pastor dizer para você que você é um pecador e que você cometeu as obras da carne, que agora você tem que ir para a igreja, aceitar Jesus, batizar para os seus pecados ser perdoado. Tem nada a ver. Isso é uma mentira, é um engano. E ocultaram isso de você. Você vai pagar aqui, em vida. Não fica você pensando que você é pastor, que você é um missionário, é um bispo, é um presbítero, um presbítero renomado na tua igreja, que você vai ficar livre se você cometer algum ato da carne. Não vai. É aqui, é em vida. Não erreis. Não erreis. Quando a gente do Evangelho da Graça traz essa revelação que nós somos salvos pela graça, tem gente que entende assim, então já que eu sou salvo, então eu vou esbanjar, eu vou beber, eu vou farrear, eu vou extrapolar. Não é isso que nós estamos dizendo para você. Fora do céu a pessoa não fica, porque quem é salvo é o Espírito, não é a carne. A carne não vai para o céu, quem vai para o céu é para o Espírito. Então o Espírito já está pronto, a carne não, a carne está fraca, mas o Espírito está pronto. Então o que você cometer aqui, você vai pagar pelo que você cometer aqui. Então o que nós ensinamos é isso. É isso que nós ensinamos, é o reino de Deus viver bem. É você ter cuidado, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso o também ceifará. Então tudo aquilo que você planta, você vai colher. Não adianta. Eu não sei como é que pegaram e manipularam isso aqui, fizeram uma manobra e disseram que você tem que entrar lá na igreja e aceitar Jesus e você vai ser perdoado. Não é isso. Vai pagar pelo que fez. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim, ó. Olha o que diz Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que a sua carne não te leve à maldição, a cometer os erros, as falhas, a se embriagar, dirigir embriagado, adulterar, prostituir, enganar. Você está entendendo? Assassinar, porque você vai pagar por isso. Porém o Espírito já está preparado. Quer dizer o quê? O Espírito já é salvo. Quem é salvo na vida do ser humano, na vida do homem, é o Espírito, não é você. Você, esta carne, não é. Esta carne não vai para o céu, esta carne vai para a sepultura. Porém, antes dela ir para lá, você vai ter que pagar o que a sua carne fez.
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. O espírito está pronto, salvo, justificado, abençoado, já é de Deus, é do céu, mas a carne é fraca. Cuida da tua carne, porque o teu espírito já está pronto. Você está entendendo? É isso aqui, esta é a verdade, ocultada no sistema na tua vida. Olha o que Cristo diz da igreja dele, a igreja de Cristo que é perfeita. A igreja de Cristo não é a igreja que você vai, não é a Assembleia, não é a Universal, não é a Deus Amor, não é a Católica. A igreja de Cristo não é o sistema, não é uma placa, não é um CNPJ. A igreja de Cristo é vida, é pessoas. Olha o que diz, o que Cristo diz da igreja dele, que é eu e é você. Efésios capítulo 5, do versículo 26, 25, 26 e 27, diz assim, olha o versículo 25, vós maridos amai vossa mulher, olha o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a sua igreja, e se entregou por ela. Se entregou. Se ele se entregou pela sua igreja, a sua igreja tem que fazer o quê? Sacrifícios, jejum, orações, subir monte, descer monte, acender vela, apagar vela, rezar terço, 30 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Quantas orações, quantos cultos de campanha você faz dentro do sistema religioso evangélico? Vós, maridos, amai vossas mulheres. O apóstolo Paulo aproveita para dar uma puxadinha de orelha, uma atenção aos maridos, né? Vós, maridos, amais vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aí o pastor fala assim, tá vendo? Pelo lavar da água, tem que batizar, tem que descer as águas para ser um novo homem, uma nova criatura, para ser a igreja, a esposa de Cristo. Não. Presta atenção que eu vou ler de novo. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Pelo evangelho. Pelo ensinamento. É isso que eu estou te ensinando, o evangelho de Cristo. Ensinando a você que você já é purificado, santificado, que Ele já lavou com o teu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Você é a igreja dele. Nós somos a igreja de Cristo. Ele já nos apresentou santificado, justificado diante dele. Versículo 27. Olha só. Para apresentar-se mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o que você é diante de Deus. É o que você é diante de Cristo. Não é o que o pastor diz, não é o que a tua igreja diz, o que o sistema prega para você. Você já é uma pessoa abençoada, santificada, sem pecado, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, meu irmão. Se você entrar dentro da igreja e o pastor te chamar de pecador, seja a autoridade de Deus diante desse homem que se diz pastor e repreenda ele. Chama ele de mentiroso, porque você não é um pecador. Você é a igreja de Cristo. Você é perfeito, sem ruga e sem mácula. Você é a criatura mais perfeita do universo.
e as bênçãos do Pai já está em tuas vidas. Você não precisa de campanha de libertação, não precisa de campanha de prosperidade, não precisa de campanha das portas abertas, você não precisa de ser dizimista fiel, você não precisa de passar por essas manobras religiosas para ter perdão. Você já é perdoado. Amém? Graça e paz. Até a próxima.